Porque a Ponte entrou com excesso de confiança. É bem verdade que vem fazendo um grande campeonato. Uma derrota como essa não vai tirar até agora os méritos da campanha, mas eu achei a Ponte, assim, com um comportamento desde o início da partida, com um gostinho de arrogância. Achei a Ponte com tons de confiança muito alta. Achei que a Ponte entrou achando que ganharia naturalmente no momento em que bem entendesse. Chamado salto alto. Ah, estamos liderando, ganhou do Ituano num choque de líderes, ganhou fora de casa, a imprensa está falando bem e hoje a imprensa está dizendo que a Ponte é favorita, inclusive o Tigrão, e aí a gente vai deitar, rolar e vamos botar mais 3 pontos na sacola. Só que o Brusque veio organizado, 2 linhas de 4, marcando alto, todo mundo esperando que o Brusque viesse para jogar no contra-ataque. E ele veio propondo o jogo, muito mais organizado, muito mais bem distribuído em campo. Quando fez o gol já merecia, é bem verdade que foi numa infantilidade do Toró, que fez um pênalti besta, não tem cacuete de marcador, chegou ali sem freio, né, e acabou derrubando o Everton Alemão, dentro da grande área da Ponte, com um jogador na cobertura, o Everton Alemão não ia fazer nada com a bola. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o juiz corretamente, mesmo desnecessário, o pênalti existiu. E o Brusque saiu à frente, mas já era melhor. E não vem me dizer que é porque o Dudu foi expulso no segundo tempo e desarrumou, claro que atrapalhou. Mas mesmo enquanto as duas equipes jogavam com o mesmo número de jogadores, a Ponte não conseguia ter a mesma organização, o mesmo ímpeto, o mesmo planejamento de jogo, um time que tinha um adversário. A Ponte errava. O Elvis, que é o termômetro do time, jogou muito mal, errou passes. Na hora de ligar um contra-ataque rápido, errou. Depois errou de novo. Teve um mérito na bola parada, no único gol da Ponte, ele bateu na cabeça do Wanderson, que fez o gol, quando a Ponte perdia por 2-0. Ficou a sensação de que a Ponte estava voltando para o jogo. Mas, na verdade, quando eu fui acionado no momento em que a Ponte fez o gol, eu disse, o grande problema é que o Brusque não vai recuar. Ele está com um homem a mais e ele vai continuar atacando a Ponte em busca do terceiro gol. E achou. Depois achou o quarto. E ainda bem que o jogo acabou logo, senão ia mais. Então a Ponte entrou com um salto um pouco acima do que era o esperado, foi surpreendida por um time voluntarioso, organizado, objetivo, que com a bola atacava a Ponte, que não veio apenas para se defender e que ganhou com ampla justiça, fazendo 4-1. Os números surpreendem, mas eles mostram sim a imensa superioridade da equipe catarinense para cima da Macaca. Não deu nada certo, a Ponte não conseguiu furar o bloqueio, não conseguiu ter profundidade. O treinador, quando foi mexer, para mim também foi muito econômico, fazendo apenas uma alteração no intervalo. E agora, na sequência aqui do nosso apito final, lógico que eu vou falar pontualmente de alteração por alteração. Mas, na verdade, uma noite de alguma transpiração e de pouquíssima inspiração do time da Ponte, que entrou, volto a dizer, achando que era carne frita. E não era. Era carne de pescoço e crua. E o Brusque foi lá, humildemente, mas jogando bola de gente grande, ganhou, sapateou em cima da Ponte, e agora que vem a próxima rodada. Mas hoje, a Ponte não pode reclamar de absolutamente nada, porque jogou um futebol muito pequeno dentro daquilo que era a nossa expectativa. CH.